Muito bem, bem-vindos novamente aos vídeos do C#. Continuamos a falar de classes e de linguagem orientada por objetos. E a partir destes vídeos, ou melhor, a partir deste vídeo em diante, vamos focar a nossa atenção num outro aspecto relacionado com a utilização de classes e a linguagem orientada por objetos, que é o conceito de hereditariedade. Isto é, nós podemos criar classes que vão herdar determinados aspectos de outras classes. Já falámos aqui no conceito de polimorfismo, que é outro conceito que está relacionado com a linguagem orientada por objetos, que é a possibilidade de criarmos métodos com o mesmo nome. Neste caso, vamos tentar encontrar aqui uma solução que nos é oferecida pela linguagem orientada por objetos, que nos permite reaproveitar ou aproveitar determinadas partes de algumas classes para definir outras classes. Isto parece relativamente complexo, mas na prática vamos ver que não é assim tão complexo quanto isso. E para isso eu preparei um exemplo. Já tive cuidado de eliminar aqui um conjunto de informações que eu tinha no meu ficheiro minha classe, e eu vou criar aqui dentro não a minha classe, mas neste caso vou criar uma classe atleta. E para isso começo por escrever classe e depois atleta, o nome da minha classe. Vou abrir e fechar os parênteses para definir toda a implementação da minha classe, e neste caso vou aqui definir três propriedades, ou melhor, neste caso três campos, ou três propriedades de atribuição direta, que nós já vimos isso no outro vídeo, que é, por exemplo, public, string, o nome do atleta, e vamos colocar um get e um set, e portanto estamos aqui a definir aquilo que se chama, ou que se designa vulgarmente por uma propriedade automática, isto é, ela vai, este valor será exatamente a variável que irá albergar e que irá retornar os valores que ela contiver. Bom, nós já vimos isto no outro vídeo, não vamos estar a perder grande tempo, vamos continuar aqui a implementar as propriedades, neste caso public string nacionalidade, por exemplo, uma outra propriedade que pode ser atribuída a um atleta, e por exemplo a sua data de nascimento, e neste caso vamos usar aqui o public date time. Ok, isto é um tipo de variável que nós ainda não falamos e que iremos dar algum destaque noutro vídeo, e neste caso data de nascimento. Apenas a título de curiosidade, este tipo date time é uma estrutura que alberga um conjunto enorme de valores, nomeadamente ano, dia, mês, hora, minuto, segundo, e que nos permite trabalhar de uma forma muito eficiente com valores de data e de tempo. Mas posto isto, reparem então que eu criei a minha classe atleta. Como é normal, se eu regressar aqui ao meu formulário, eu posso criar aqui um objeto do tipo atleta. Atleta, posso ser assim, é igual a new atleta. E automaticamente o que acontece quando eu escrever tenho aqui acesso às propriedades da minha classe. Ok? Posso definir a minha data de nascimento, a minha nacionalidade e o meu nome. Muito bem. Agora imaginem, por exemplo, que eu queria continuar a criar classes, mas que eu tenho atletas de diferentes modalidades. Por exemplo, tenho um futebolista. Ora, se eu tenho então um atleta futebolista, eu posso acrescentar aqui, por exemplo, public int golos marcados. E neste caso, automaticamente, este atleta que eu aqui criei passa a ter acesso ao eu.golos marcados, certo? Ora, isto é válido se o meu atleta for um jogador de futebol, mas imaginemos que nós temos atletas de outro tipo de modalidades. Por exemplo, ou até mesmo dentro desta modalidade, nós temos um futebolista de campo e temos, por exemplo, os guarda-redes, que têm determinado tipo de valores completamente distintos de um jogador de campo. E então, o que é que nós podemos fazer? Podemos utilizar, então, o mecanismo da hereditariedade. Isto é, nós podemos definir uma nova classe, por exemplo, futebolista, ok? E vamos aqui colocar apenas os aspectos específicos de um futebolista de campo. E neste caso vamos pôr aqui public int golos marcados. Ok? Get set. E podemos colocar outra public int remates baliza. Ok? E sabemos então que estamos aqui a tentar encontrar variáveis, ou neste caso propriedades, que
possam definir a quantidade de golos marcados e de remates à baliza realizadas pelo futebolista. Falta-nos aqui, no entanto, nesta classe faltam-nos aqui alguns dados, porque reparem, se eu, em vez de criar uma classe do tipo atleta, criar uma classe do tipo futebolista, o que eu passo a ter é apenas eu, ponto, e golos marcados ou remates à baliza. Não tenho cá o meu nome, nem a minha nacionalidade, nem a minha data de nascimento. Então, hereditariedade é a possibilidade de eu poder criar classes que vão herdar partes umas das outras. E nós vamos ver qual é esse conceito. E para que, por exemplo, o futebolista possa partilhar estas propriedades que aqui estão com esta classe atleta, bastará para isso que eu diga que futebolista vai herdar, e para isso coloco 2 pontos e depois coloco o nome da classe a partir da qual eu quero herdar as suas propriedades públicas. E reparem o que é que acontece agora. Neste caso, futebolista não só vai ter estas duas propriedades, golos marcados e remates à baliza, como vai ter também data de nascimento, nacionalidade e nome. Vamos ver se é isso que se verifica. Eu agora vou chegar aqui e vou colocar eu, ponto, e reparem, cá está a data de nascimento, golos marcados, nacionalidade, nome e remates à baliza. E desta forma virmos, de forma muito introdutória, qual é o conceito de hereditariedade, isto é, as classes podem herdar determinadas propriedades e métodos a partir de outras classes. Nos próximos vídeos vamos continuar a falar de uma forma cada vez mais aprofundada sobre a relação entre as classes e, neste caso, sobre hereditariedade.